Olá, patriotas! Voltei com notícias importantes para vocês. Por essa, o ministro do STF, Dias Toffoli, não esperava. PGR bateu de frente com ele. E também Deltan Dallagnol vai revelar toda a verdade por trás deste absurdo que eu vou trazer para vocês agora que fez Toffoli. Mas antes, deixe aqui nos comentários de qual cidade vocês estão falando. Também deixe o seu nome para mim te mandar um oi e um muito obrigado pelo carinho. E também deixe aqui como está o preço do alimento na sua cidade. Na minha aqui em Taubaté está um absurdo. E o meu oi muito obrigado de hoje é para Antônio de Filadélfia, Tocantins. E também para Antônio Carlos, que falou, tá tudo caro aqui na Bahia. Aqui também, viu, Antônio Carlos? Mas agora, sem enrolação, vem comigo, porque o vídeo de hoje promete. E vai deixar o ministro Dias Toffoli preocupado, porque a notícia é uma bomba. Olhem essa notícia. PGR contraria argumentos de Toffoli no caso de transparência internacional. Por essa ele não esperava. Paulo Bonet já está colocando as manguinhas de fora e ele achou que a PGR ia concordar com isso? Só que não. O auxílio no planejamento e na definição de estratégia de investimento nos recursos desofício de 2020. Em dezembro de 2020, um ofício à Procuradoria-Geral da República informou que a Transparência Internacional não recebeu nenhum tipo de remuneração pela assistência prestada em acordo de leniência fechado entre a JSF e o Ministério Público Federal, documento que contraria a decisão do ministro Dias Toffoli. E olha o que vai dizer Deltan Dallagnol sobre este absurdo. Vejam, Deltan Dallagnol, um dos procuradores da Lava Jato, vai falar com respaldo sobre tudo o que está acontecendo. Ele que está sendo perseguido também pela oposição e que sim, teve seu mandato cassado. Ele não tem papas na língua e resolveu revelar tudo. Olhem o que ele vai dizer. Quando saiu esse ranking de corrupção, quem saiu em defesa do governo foi ele, ministro Gilmar Mendes, que, segundo declarações de ministros em off para a imprensa, está num órgão, o Supremo Tribunal Federal, que vive uma lua de mel com o governo. Então não surpreende que o ministro Gilmar Mendes tenha saído em defesa do governo e agora, poucos dias depois, o ministro Dias Toffoli emite essa decisão. E sabe qual que foi um dos principais motivos ainda da queda do Brasil no ranking internacional de combate à corrupção, segundo a Transparência Internacional? Um dos principais responsáveis foi justamente Dias Toffoli. A organização internacional culpou ele, Dias Toffoli, por uma percepção do aumento da impunidade no Brasil, depois de várias decisões do ministro que anularam provas e acordos de leniência, que suspenderam multas bilionárias desses acordos, como o acordo da JF, e na semana passada, agora, o acordo da Odebrecht. E eu vou explicar essa adesão do ministro Dias Toffoli em dois pontos. Vou analisar os aspectos jurídicos e vou analisar os aspectos políticos. Mas como o Paulo bem adiantou no começo, tem vários problemas jurídicos. Primeiro problema jurídico é a mentira que o Toffoli externou, mentira, gente, descarada, deslavada, comprovadamente mentira, que ele colocou na decisão e hoje a gente não as pessoas parecem que não se apegam mais à verdade. O jornalismo militante difundiu essa mentira, demonstrada, comprovadamente mentira, documentalmente provado que é mentira. Ele difundiu, colocou na decisão dele a mentira de que a Transparência Internacional recebeu ou iria receber valores dos acordos de leniência. Essa foi uma fake news que surgiu lá em 2020, que foi espalhada, sabe por quem? Pelo ministro Gilmar Mendes, ele de novo, que dispensa qualquer apresentação. Então, quando você vê por aí alguém falando que o Ministério Público ou a Lava Jato queria destinar bilhões para a Transparência Internacional, saiba que isso é uma grande mentira, e que essa mentira tem um pai, Gilmar Mendes. Lá em novembro de 2020, quando isso surgiu pela primeira vez, a força-tarefa da Operação Greenfield, que foi quem celebrou o acordo de leniência da JF, uma força-tarefa que ficava em Brasília, nada a ver com a Lava Jato, que ficava em São Paulo, no Rio de Janeiro ou em Curitiba. Então essa força-tarefa da Greenfield emitiu uma nota para a imprensa desmentindo a mentira. Vocês me ouviram, quem fez o acordo foi a Operação Greenfield, gente. Não a Lava Jato, como a Daniela Lima desinformou hoje, novamente, mais uma vez ela desinformando, no que parece uma sanha dela de atacar a Operação Lava Jato. E você vai mesmo querer cair em uma informação falsa espalhada pelo ministro Gilmar Mendes, desmentida pela operação com base em documentos? Eu tenho certeza que não. Mas vamos avançar para o segundo ponto, segundo absurdo jurídico aí. Em segundo lugar,
o Toffoli ignorou um relatório de 2020 da Procuradoria-Geral da República que desmente a sua própria decisão. É isso mesmo. Ele ignorou um relatório de 2020 que foi feita por uma subprocuradora-geral da República, Samantha Dobrovolsky, que na época era coordenadora de uma comissão permanente que assessora a Câmara de Combate à Corrupção no assunto de acordos de leniência, de acordos de colaboração premiada. Eu vou ler aqui um trecho importante desse relatório dela, que nega peremptoriamente, categoricamente, essa fake news de que a Transparência Internacional receberia bilhões pelos acordos firmados aqui no Brasil. Vou colocar em aspas, tá, gente? Eu destaquei aqui. Abre aspas. Qualquer informação que trate de supostos pagamentos à Transparência Internacional nesse contexto é inverídica. Não há previsão alguma no sentido de que a Transparência Internacional e ou o Ministério Público seriam responsáveis por gerir os 2,3 bilhões estabelecidos no acordo de leniência ou em seus aditamentos a título de reparação de dano social pela JF. Tampouco seriam destinatários ou gestores de qualquer outro valor mencionado no acordo. Isso categoricamente mostra a mentira contida na decisão do ministro Dias Toffoli. Mas, Eltan, o ministro Dias Toffoli tinha acesso a esse relatório? Sim, gente, ele tinha acesso a esse relatório. Ele tem esse relatório. E você vai mesmo querer cair uma informação falsa espalhada pelo ministro Gilmar Mendes, desmentida pela operação com base em documentos? Eu tenho certeza que não. Né? Mas vamos avançar para o segundo ponto, segundo absurdo jurídico aí. Em segundo lugar, o Toffoli ignorou um relatório de 2020 da Procuradoria-Geral da República que desmente a sua própria decisão. É isso mesmo. Ele ignorou um relatório de 2020 que foi feita por uma subprocuradora-geral da República, Samantha Dobrovolsky, que na época era coordenadora de uma comissão permanente que assessora a Câmara de Combate à Corrupção no assunto de acordos de leniência, de acordos de colaboração premiada. Eu vou ler aqui um trecho importante desse relatório dela, que nega peremptoriamente, categoricamente, essa fake news de que a Transparência Internacional receberia bilhões pelos acordos firmados aqui no Brasil. Vou colocar em aspas, tá, gente? Eu destaquei aqui. Abre aspas. Qualquer informação que trate de supostos pagamentos à Transparência Internacional nesse contexto é inverídica. Não há previsão alguma no sentido de que a Transparência Internacional e ou o Ministério Público seriam responsáveis por gerir os 2,3 bilhões estabelecidos no acordo de leniência ou em seus aditamentos a título de reparação de dano social pela JF. Tampouco seriam destinatários ou gestores de qualquer outro valor mencionado no acordo. Isso categoricamente mostra a mentira contida na decisão do ministro Dias Toffoli. Mas, Eltan, o ministro Dias Toffoli tinha acesso a esse relatório? Sim, gente, ele tinha acesso a esse relatório. Ele tem esse relatório em mãos faz meses, mas mesmo assim ele solenemente o ignorou. Esse é o mesmo relatório que descartou quaisquer irregularidades da Lava Jato no acordo de leniência com Odebrecht. E mesmo tendo acesso ao relatório na época, o Toffoli também ignorou esse relatório e anulou as provas do acordo mesmo assim. A gente tem aí uma clara seletividade do Supremo Tribunal Federal. Quando algo pode ser usado, interpretado, distorcido para atacar, derrubar, anular a Lava Jato, eles abraçam como se fosse verdade. Quando existe algo documentalmente comprovando algo que vai manter as operações em pé, que mostra que aquilo era balela, aquelas distorções, aí eles ignoram, nem falam, fazem de conta que não existe. E semana passada, a gente precisa lembrar que o Toffoli suspendeu a multa de 8,5 bilhões de reais da JF. Em terceiro lugar, terceiro ponto jurídico que é um problema. O STF ele não tem competência para decidir essa questão. Gente, parece o ministro Alexandre de Moraes julgando os réus do 8 de janeiro. O STF, especificamente o ministro Dias Toffoli, está decidindo de maneira universal todas essas questões relacionadas à Lava Jato e a outras operações, mas ele não é o relator dessas operações. A decisão de hoje foi proferida naquilo que o STF chama de PET, que é uma simples petição, uma petição que foi proposta lá por Rui Falcão, do PT, um deputado, mas além de Toffoli não ser o relator de nenhuma dessas operações que justificasse ele dar uma decisão, não tem nenhuma pessoa com foro privilegiado como investigada oficialmente em nenhum desses casos. Parecem, mais uma vez, os casos do ministro Alexandre de Moraes. Viu? Parece mais um caso igual do ministro Alexandre de Moraes. E falando em caso de ministro Alexandre de Moraes, olhem essa notícia, que não é do ministro Alexandre de Moraes, não. Mas sabe de quem? Do padre Júlio Lancelotti. Vejam, a situação está ficando complicada para ele.
Vereador Rubinho Nunes pede afastamento imediato do padre Júlio Lancelotti. O pedido do parlamentar, a Arquidiocese de São Paulo, é motivada pela investigação de assédio sexual. Isso hoje, viu, gente? Dia 6 de fevereiro. O vereador Rubinho Nunes do União Brasil, autor do pedido de abertura da CPI das ONGs, vai pedir à Arquidiocese de São Paulo o afastamento imediato do padre Júlio Lancelotti, investigado por suspeita de assédio sexual. O parlamentar fez o anúncio em uma postagem no OX, nesta terça-feira, dia 6. A situação está ficando complicada. Por essa, eles não esperavam. Deltan Dallagnol desmentiu toda a narrativa de Toffoli, mostrou toda a verdade. E agora, a Arquidiocese vai ter que fazer alguma coisa em relação a padre Júlio Lancelotti. Rubinho Nunes, do União Brasil, partiu para cima e não está perdoando, não. E vocês, o que acham de todas essas declarações de Deltan Dallagnol? E também desse afastamento imediato? Lembrando que é gravíssimo isso, que padre Júlio Lancelotti está sendo acusado. Na verdade, só acusado não, né? Teve provas, vídeos e tudo foi mostrado. E sim, algo tem que ser feito, porque senão vai ficar bem feio para a Igreja Católica. Isso atrapalha, sim, os católicos do Brasil. Ter um padre dessa categoria cometendo assédio sexual e escândalo atrás de escândalo, além do que, ele também deixou bem claro, né? Ao lado de Lula, a favor dos palestinos. É melhor nem comentar. Bom, este foi o vídeo de agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Peço para vocês se inscreverem no canal. Gente, compartilha muito esse vídeo no seu WhatsApp, com um grupo de amigos. Mostra para aquele seu amigo que fez o L. Assim, você ajuda muito o meu trabalho a crescer. Eu agradeço imensamente cada um de vocês. Porque, de alguma maneira, eles estão tentando boicotar a política de direita no Brasil. Então, me ajuda aí. Vocês, até daqui a pouco eu volto com mais vídeos, mais notícias e mais reacts.